Estamos começando a sessão, o texto da sessão 1A do Aprendendo Latim. Estamos na página 7. O texto vai até a página 8 e o vocabulário ocupa a página 9 e 10 do Aprendendo Latim. Aqui vocês têm o texto em outro formato com a tradução de trabalho que eu estou propondo ao lado. O que basicamente nos interessa, em termos gramaticais, nesse texto aqui, é o tempo verbal do presente do indicativo, né? A morfologia do presente do indicativo, que é apresentada a partir da página 11, do Aprendendo Latim. Ahm, a ideia de casos, para aqueles que já assistiram à aula inicial de gramática, sabem que a morfologia do latim está ligada, a morfologia nominal, né, dos substantivos, adjetivos, etc., está ligada à função sintática, ou seja, o que ah, são os casos, são as terminações dessas palavras que determinam quais funções sintáticas elas podem ter dentro de dentro de uma determinada oração. E temos também os substantivos masculinos e femininos da primeira e da segunda declinação, ou seja, os substantivos terminados em A e os substantivos terminados em us. Então, do ponto de vista gramatical, é isso que nos interessa estudar nesse texto. O texto, evidentemente, tem uma série de outras questões envolvidas, mas sempre que nós vamos estudar um texto novo, nós temos que estudar um olho na gramática que nós devemos aprender ligada a esse texto. Então, o comentário que eu fizer, ainda que não seja inteiramente, vai ser sobretudo sobre os pontos de gramática. Ok? Vocês receberam esse arquivo? Receberam uma versão não corrigida dele, agora receberam uma versão corrigida, e, e vamos lá. Então, há uma descrição rápida, né, do que está acontecendo na página 7 que eu não transcrevi aqui, que é a seguinte: o avô de Euclião, Demêneto, no dia do casamento de sua filha, com medo de que seu ouro fosse roubado em meio à confusão dos preparativos, confia sua riqueza à proteção de seu deus familiar, Lar. Né? Lar é o nome de um deus familiar. São lares, né? O deus familiar. Os deuses familiares são os lares. Ele coloca o ouro num pote, né, numa panela, e o esconde em um buraco, perto perto do altar. Então vamos lá. Começando aqui. Dramatis personae. Demainetus, demainetus senex est. Euclionis avus. Servus. Servi nomen est Davus. Serva. Servae nomen est Pamphila. Coccus et Tibicina. Aqui o que nós temos é basicamente uma lista de personagens, né? Dramatis personae, ou seja, personagens, personae, da peça, do drama, se vocês quiserem. Demainetus, Demenetu. Demainetus senex est, Euclionis avus. Demenetu é um velho, avô de Euclião. Servus, servi nomen est Davus. Servo, o nome do servo é Davo. Serva, serva, servae nomen est Pamphila. Serva, o nome da serva é Pânfila. Coccus et Tibicina, um cozinheiro e uma flautista. Vejam um ponto importante. O latim não tem artigo definido nem indefinido. Então, se o substantivo está sendo apresentado como definido ou indefinido, precisa ser deduzido pelo contexto, para que a tradução em português fique
fique idiomática. Então, aqui, basicamente, nós temos uma lista de personagens. Quando nós vamos listar algo, nós basicamente usamos o nominativo. Todos esses casos aqui, todos esses substantivos aqui, estão no caso nominativo. Então, se vocês procurarem aprendendo latim, vocês vão ter a tabela desses nominativos. Desses nominativos, não, desses substantivos, na página 15 e na página 16. Ok? E nós temos a presença aqui do verbo est, que já foi tratado na, na introdução gramatical. Então, a morfologia do verbo est está na página 4 do Aprendendo Latim. Ok? Agora vejam como os casos aqui se comportam, né? Temos Demainetus senex est. Demainetus é um velho. Eucliones salvus. Ok. Aí temos serus. Serui nomen est davus. Vejam que serui aqui está no genitivo, enquanto servus aqui está no nominativo. Por que que servo aqui está no genitivo? Porque está funcionando como um adjunto adnominal, nesse caso com uma ideia de posse, de nomen. Nomen servi, ou seja, o nome do servo. Enquanto no português nós precisamos de preposições para marcar esse tipo de relação, o latim marca esse tipo de relação utilizando casos específicos. Nesse caso, o possessivo, né, a ideia de posse é transmitida pelo genitivo. Aqui nós temos um genitivo masculino singular e aqui nós temos um genitivo masculino, um genitivo feminino singular. Seruai nomen, ou seja, da serva o nome. Serui nomen, ou seja, do servo o nome. Continuando, então, a nossa leitura. Uh, Você faltou fechar aqui o parêntese, né? Quando tem essas palavras entre parênteses, se trata da descrição, né? Entre parênteses em itálico, é a descrição do que está acontecendo, né? Então vamos lá. Serus in scaenam intrat, ante januam demaineti stat et clamat. Cur clamat? Clamat quod servam vocat. Então, o servo entra no palco, servus intrat in scaenam, para diante da porta de Demêneto, ante januam demaineti, ou seja, diante da porta de Demêneto, stat et clamat, para e grita. Cur clamat? Por que está gritando? Clamat quod servam vocat. Está gritando porque está chamando a serva. Um outro ponto importante aqui está nesses verbos, por exemplo, clamat, intrat, stat. E vocês podem ver que na tradução eles são traduzidos de maneiras diferentes. Por exemplo, entra, grita, está gritando. Por que essa diferença? Todos os verbos aqui estão no presente do indicativo, que é o equivalente em português a entra, grita, etc., né? O presente do indicativo em latim tem um sentido básico que é o continuativo, que é o que a gente chama de aspecto imperfectivo. O que que significa isso? Que a ação é, quando o verbo é conjugado no presente, vista como um processo, ou seja, uma coisa que está se desenvolvendo,
Tal como em português nós temos o pretérito imperfeito. Ele estava correndo, é diferente de correu, porque a ação é vista como um processo. Então, normalmente, o presente em latim é visto como um processo. Ele está fazendo alguma coisa. E ele só pode ser visto como um processo se nós estamos falando de algo que está acontecendo agora. Então, normalmente, nós traduzimos o presente do indicativo do latim por está mais gerúndio em português. Porém, quando nós estamos descrevendo uma cena no passado, a gente pode pensar na ação não como um processo, mas como um evento. Se eu estou narrando, né? Ou seja, quando a gente está falando de narração, eu posso usar o presente simples em português, né? Ah, hum, João cai do cavalo. Então não é que ele está caindo do cavalo, eu estou narrando algo no passado, mas estou usando o verbo no presente. Então é necessário sempre se perguntar se eu tenho que traduzir o verbo nesse modo contínuo, né? Nesse aspecto contínuo, imperfectivo, eu estou fazendo, ele está caindo, etc, etc, ou se eu posso traduzir ele como um verbo narrativo. Ele cai, né? E isso é algo que depende do contexto e da sensibilidade de vocês. A minha tradução aqui tende a refletir como eu interpreto, né, o uso desses verbos. Mas essa questão é uma questão importante. Então, e aqui nós temos algumas questões importantes de morfologia, né? Então, intrat, essa terminação at, eu sei que é a terceira pessoa do singular, como vocês podem ver na página 11 do Aprendendo Latim, onde eu sei que essa desinência aqui, ou seja, essa partezinha que vem no fim da palavra, é o que me indica que se trata da terceira pessoa do singular. Vejam que toda vez que eu tenho a terceira pessoa do singular, eu tenho a mesma desinência. Então, o nosso verbo é um verbo em a. Então, sempre que eu tiver at, né, na terminação, eu vou ter a terceira pessoa do singular. E é o que nós temos aqui. Intrat, clamat, stat, né? Vocat. A desinência me diz o número e a pessoa. Ok? Bom, gostaria de fazer apenas duas observações acerca do vocabulário. Vejam que a pergunta por quê em, em latim pode ser feita com cur. Isso aqui equivale a por quê. Com acento ou sem acento, dependendo de como a gente coloca isso em português, né? E normalmente a resposta se dá em termos de quod, que é por quê. Então, esse aqui é por quê, tá, tá, tá. E esse aqui é o nosso porquê, quod. Mas eu não gostaria de me deter muito tempo nisso. De qualquer forma, essa palavra aqui, ur, é uma das palavras que vocês devem memorizar. Lembrem que na página 10 e na página 11, e assim em todos os textos do Aprendendo Latim, tem um vocabulário e precisa ser memorizado. Então, tem uma lista de palavras que o Aprendendo Latim pede para vocês memorizarem, que não vão aparecer como no vocabulário dos próximos textos. Ele vai pressupor que vocês memorizaram essas palavras. Então, vamos aqui para o pequeno diálogo do, do escravo com a escrava. Infelizmente, na minha edição aqui, ficou por um erro meu em, em itálico.
Alguém falou aqui, quia também responde cur, é verdade. Quia, não? Obrigado, Rony. Então vamos para esse primeiro diálogo. O Servus diz, Heus Pamphila, ego davus te voco. Serva, quis me vocat, quis clamat. Servus, ego davus te voco. Serva, quid est? Cur me vocas. Aqui uma rápida observação acerca da pronúncia. Vejam que algumas das palavras têm esse sinalzinho em cima. E esse sinalzinho não é um sinalzinho que vocês vão encontrar nos textos latinos que não sejam didáticos. Porque esse sinal, que é o macron, ele apenas informa o estudante de que a vogal em questão é uma vogal longa e não uma vogal curta. Então, a vogal longa, o fato da palavra ter uma vogal longa, uma vogal curta, é importante porque isso impacta na pronúncia da vogal e impacta também na acentuação da palavra. Mas isso nós vamos ver com calma depois. O mais importante em termos de pronúncia é a diferença do E longo para o E breve, do O longo para o O breve. O O breve é aberto, O. O O longo é fechado, O e mais longo, né? O E fechado, o E longo é fechado, então vai ser E, e o E breve vai ser aberto, então vai ser E. Então, percebam aqui, nós temos numa palavra, que é o verbo na primeira pessoa do singular, temos walko, vejam, wo, porque é breve, ko, que é longo e fechado. Esse T é longo e fechado, diferente desse E, né, aqui. Então, temos ego e temos T. Vejam que o ego, ego, T, woko. Claro, nem sempre é possível pronunciar muito perfeitamente, porque não faz tanta parte da nossa língua esse tipo de distinção, né? Então vamos lá. Heus Pamphila, ego davos te voco, ei Pamphila, eu, ego, davos, estou te chamando, te voco. Vejam que aqui essa terminação o me indica que eu estou na primeira pessoa do singular e eu disse estou chamando justamente por causa daquele aspecto imperfectivo que eu mencionei. A ação está acontecendo. Ele não está narrando uma ação no passado. Ele está falando de algo que ele está fazendo agora, né? Quis me vocat, quis me vocat, quis clamat. Quem está me chamando novamente, hein? Quem está gritando? Vocat, chamando. Está chamando. Clamat, está gritando. Novamente temos o T marcando a terceira pessoa do singular. Servo. Ego davos te voco, eu davo, estou te chamando. Quid est? O que é? Cur me vocas? Por que estás me chamando? Vocas, vejam, temos um verbo terminado em A, seguido de S. Esse S me diz que eu estou na segunda pessoa do singular. Então, sempre que eu tiver um verbo na segunda pessoa do singular, eu terei esse S como desinência. Essa é uma parte importante. Seguindo agora para a descrição da cena,
Serus adianuam appropinquat, sed ianua clausa est. Serus igitur ianuam pulsat. Serus ad ianuam, o servo da porta, appropinquat, se aproxima. Novamente, hein? A seguido de T indica terceira pessoa do singular. Appropinquo é o verbo aproximar-se. Claro, em português a gente precisa fazer com que ele seja reflexivo, mas em grego não, em latim, appropinquat, ele tem já o seu sentido reflexivo, né? É ele que se aproxima. Sed, mas, Janua, a porta, clausa, fechada ou trancada, est, está. Mas a porta está trancada. O servo, então, bate a porta. Servus igitur, Januam pulsat. Vejam que temos pulsat aqui, terminação at, me diz que eu estou na terceira pessoa do singular. Uma coisa que vocês sempre devem prestar atenção é que nem sempre um verbo no latim tem a mesma regência que o seu correspondente em português. Então, quando eu digo no latim pulsat, que é bater, eu utilizo Januam, que está no acusativo. Então, se vocês abrirem o livro na página 15, vocês vão ter a declinação da palavra serva, que serve também para a palavra Janua. E o acusativo é o caso do objeto direto. Então, o verbo pulsat, em latim, tem um objeto indireto. Só que o verbo correspondente em português, que é bater na porta ou bater à porta, com a preposição a, não admite objeto direto em português. Quando eu digo bater a porta como um objeto direto, tem um sentido diferente, não é bater na porta. Então, embora o verbo pulsat tenha um objeto direto em latim, quando eu bato na porta em português, ou bato a porta em português, eu não posso usar um objeto direto, eu tenho que utilizar uma preposição. Então, não tem como simplesmente transferir a sintaxe do latim para a sintaxe do português. Então vejam, servus arianum appropinquat, tem o servus que está no nominativo, lembrando que o sujeito de um verbo principal está sempre no nominativo, Januam está no acusativo porque está sendo regido por essa preposição. As preposições só podem ser construídas com o caso acusativo ou com o caso ablativo, né? Agora temos Janua novamente, que é o sujeito da oração e, portanto, está no nominativo. Temos clausa, que é um adjetivo que concorda com ele, e assim por diante. Servus, novamente, está no nominativo, porque é o sujeito da oração, e Janum está no acusativo, porque é o objeto direto do verbo pulsat. Agora, eu gostaria de fazer uma rápida observação sobre esta palavrinha, servus. Não, servus não, igitur, que eu resolvi traduzir por então. E eu resolvi traduzir por então porque ela é ambígua, né, em português, então. Só que o igitur, e portanto este então aqui, não tem um sentido temporal. Ele tem um sentido lógico, ele equivale a um portanto. Então, ele não é um então no sentido de depois, porque se eu quisesse falar depois, eu diria algo como dende, assim. Há outras possibilidades, né? Poderia dizer tum, no sentido temporal, ou ainda inde, mas o igitur, que eu estou traduzindo aqui por então, tem um sentido lógico. E essa é uma das palavras que vocês devem memorizar
para os próximos textos. Ok, o servo se aproxima da porta, mas a porta está trancada. O servo então bate a porta. E vamos ler esse trecho do diálogo. Servus, heus tu, serva, ego januam pulso, a tu non aperis, janua clausa est. Serva januam aperit. Ur clamas, ego huc et illuc cursito, tu autem clamas, ego occupata sum, tu autem otiosus es, perdão, otiosus es, serus non es, sed furcifer. Servus, ego otiosus non sum, Pamphila, non hodie de maenetus dominus meus filiam in matrimonium dat. Nuptiae filiae sunt. Ok. Heus tu, ei tu, serva, serva, ego januam pulso. Eu estou batendo pulso à porta. A tu non aperis, mas tu não abres. A porta está trancada. Janua, a porta, clausa est, trancada está. A serva abre a porta. Januam aperit. Por que estás gritando? Cur clamas? Eu estou andando para lá e para cá. Ego, cursito, huc et illuc. Mas tu estás gritando. Tu autem clamas. Ego, occupata sum. Eu, ocupada estou. Eu estou ocupada. Mas tu estás ocioso. Tu autem, otiosus és. Autem é o mas, né? Não és. É, mas tu estás gritando. Eu estou ocupada, mas tu estás ocioso. Faltou um pedaço. Peço desculpas. Não és um escravo. Né? Servus não est. Sed furcifer. Mas um patife. Faltou aqui. Então, não és um escravo, ou um servo, né? Mas um patife. Ah, eu não estou ansioso. Ego, non sum, não estou ocioso. Otiosus. Pamphila, Pamphila. Pois hoje, demenetu, nam hodie demainetus, meu senhor, dominus meus, meus dominus, dá a filha em casamento. Dat filiam in matrimonium. Filiam in matrimonium dat. São as núpcias da filha. Nuptiae filia sunt. As núpcias da filha. Aqui tem alguns pontos bastante interessantes. O primeiro deles diz respeito à pronúncia. Vocês sabem que não existem oxítonas em latim. O que existe são paroxítonas e proparoxítonas, mas tem algumas pouquíssimas exceções, que normalmente são palavras compostas. E esse é o caso de iluk. Essa palavra, iluk, ela é uma oxítona. Não é iluk, mas iluk. É como você deve pronunciar. Agora vamos a alguns pontos aqui importantes. Um, Vejam, Januam pulso, novamente, o objeto direto, o acusativo. Abre a porta, Januam aperit, aperit Januam, acusativo, porque é o objeto direto. Ok?
Filiam também está no acusativo, porque é o objeto direto do verbo dar. Dá a filha em matrimônio, dá a filha em casamento. E agora vejam alguns outros casos, como um, um que é bastante inteligente de colocar aqui, né? Essa sequência nuptiae filiae. Por quê? Porque essa terminação ai, se vocês abrirem o livro na página 15, vocês vão ver que ae, 15:16, pode ser três coisas. Pode ser nominativo singular, pode ser. Não, perdão, nominativo singular não. Pode ser genitivo singular, pode ser dativo singular e pode ser nominativo plural. Agora sim. Então, alguns casos são ambíguos. E aqui nós temos um seguido do outro. Nuptiae filiae. Nós temos o verbo sunt, que está na terceira pessoa do plural. Então, algum desses, ou nuptiae ou filiae, é sujeito do verbo sunt, estará no nominativo plural. E o outro será o quê? Bom, como vocês viram, a tradução é são as núpcias da filha. Então, sunt nuptiae filiae. Nuptiae está no nominativo singular, nominativo plural, e filiae está me dizendo quem é o possuidor das núpcias, de quem é a núpcia, as núpcias, né? Que é a filha. Então, está no genitivo singular. Então, é sempre muito importante prestar atenção na morfologia. É necessário memorizar os casos todos quando vocês entram em contato com uma declinação. Ponto. Não tem o que fazer. Continuando a leitura. De maenetus dominus servi et servae in scaenam intrat. Sujeito, de maenetus, demeneto, né? E aqui nós temos um aposto, né? Explicando quem é demeneto. Dominus servi et servae, senhor do escravo e da serva, do servo e da serva, entra no palco. In scaenam, no palco, intrat, entra. Agora, aqui é interessante, ó, serui, genitivo singular, seruai, também é genitivo singular, só que este aqui é feminino, esse aqui é masculino. E ambos estão dizendo de quem Demêneto é senhor, senhor do servo e da serva, do escravo e da escrava. Scaenam está com essa terminação, então é um acusativo, está sendo regido por essa preposição. O in com acusativo é, é estudado na página 17. Então, o in sempre está relacionado ao interior de algo. Quando eu utilizo o in mais um acusativo, eu estou falando de um movimento de fora para dentro. Então, aqui eu tenho algo que está no acusativo, skainam, e esse algo que está no acusativo, então, está sendo penetrado por algum movimento que é sinalizado por essa preposição. Se eu quisesse dizer que Demêneto está em cena e não que ele está entrando em cena, que ele entra em cena, eu tenho que usar o in mais o ablativo. Aí seria algo como in skyna e não in skynam. Então, a diferença do caso é importante para interpretar o uso da preposição. Agora vamos avançar para essa fala do Demêneto, que vai falar com seus escravos. Demainetus. Vejam que não existe V em latim, né? O V maiúsculo é o equivalente ao U.
O latim não tem V nem som de V. Tá? Cur clamatis, perdão. Cur clamatis davet Pamphila, cur statis, cur otiosi estis, nam hodie nuptiae filiae meae sunt. Curnam inaidis intratis et nuptias paratis. Hum. Tradução. Só deixa eu ver algum. Aqui tem um macro, né? Otiosi, eu acho. Otiosi. Isso. Não é otiosi, mas otiosi. Por que estás gritando? Ur clamatis. Davui Pamphila. Daue et Pamphila. Vejam que daue aqui está no vocativo. Na segunda declinação, o vocativo é diferente do nominativo. Onde nós temos us no nominativo, na segunda declinação, nós temos e no, no vocativo. A única declinação que o vocativo é diferente do nominativo. Então é um chamamento, né? Davet Pamphila. Por que estáis parados? Cur statis. Vejam o tis como marca agora da segunda pessoa do plural. Vós. Que eu vou sempre traduzir por vós, apenas para manter, né, não tanta fidelidade, porque eu poderia traduzir por vocês, mas porque às vezes aparece só o verbo. Então, se eu digo está em vez de estáis, pode, no caso, estão em vez de estáis, isso pode causar alguma confusão. Por que estáis ociosos? Cur otiosi estis? Hoje são as núpcias da minha filha. Hodie nuptiae filiae meae sunt. Agora vejam que aqui nós temos hoje são as núpcias da minha filha. Esse hoje é hodie. E aqui tem uma palavrinha que eu não traduzi, que é o nam. Agora, por que eu não traduzi o nam? Porque o latim muitas vezes vai usar advérbios e partículas que o português não precisa utilizar para para fazer a mesma coisa. É mais ou menos como o Rony acabou de falar no, no, no nosso chat, é mais ou menos como um D, mas também pode ser um gar, viu? Em grego. Mas vamos deixar isso de lado. O que que o nam está fazendo aqui? Se eu não me engano, o nam, inclusive, está no nosso. Ó, o nam está na página 11 no vocabulário que vocês têm que aprender. Mas qual é a função do nam, especificamente aqui? Ele está introduzindo qual é a razão da pergunta. Por que que ele está perguntando isso? Só que em português, normalmente a gente não vai usar um pois para dizer isso, né? Pois hoje são as núpcias da minha filha. Ela é um tipo de explicativa mais fraco. Então eu digo assim, ó, por que estás sem fazer nada? Pois hoje são as núpcias da minha filha. Eu não preciso dizer isso, porque em português, essa sequência aqui, hoje são as núpcias da minha filha, apresenta a razão da pergunta. Então eu não preciso. Mas quando eu vou traduzir o nam, normalmente ele vai funcionar como uma explicativa, eu posso traduzir ele por pois. Só que às vezes ele é a explicação não do conteúdo do que foi dito, mas por que
ele fez a pergunta. Então, para eu fazer uma tradução que capte esse sentido, seria algo mais ou menos assim: pergunto isso porque hoje são as núpcias da minha filha. E fica muito longo para algo que é simplesmente nam em latim. E aqui está perfeitamente inteligível. Por que estáis ociosos? Hoje são as núpcias da minha filha. Por que não entrais na casa? Cur, novamente, non intratis inaidis, cur non inaidis intratis, e preparais as núpcias, et paratis nuptias, e preparais as núpcias. Vejam que aqui nós temos de novo essa terminação, ó, tis, 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 que indica a segunda pessoa do plural, ou seja, indica o vós. Novamente temos a sequência nuptiae filiae, né? Núpcias da filha, meai, núpcias da minha filha, meai também está no genitivo, concordando com filha. Novamente o cur aqui. Um detalhe interessante de pronúncia é que se a gente for pronunciar certinho, certinho, o nam, a gente vai pronunciar nam. O M final apenas nasaliza a vogal, tipo como a gente faz em português. Nam, e não nam. Nam. Com o ni, a gente não pode fazer isso. Com o ni, não. Em latim é com N. O N se junta aqui, ó. Essa sequência aqui, por exemplo, eu posso colar uma na outra. Noninaidis sintratis. Né? Eu junto uma consoante final com a vogal, com a próxima vogal. Isso vem até aqui. Noninaidis sintratis set. Noninaidis sintratis sept. Eu não preciso dizer non-inaidis intratis et. E aqui eu pronunciaria non hodie, perdão, non hodie, non hodie. Ah, então, vamos ler uma parte entre parênteses. Inaidis intrant servus, faltou um R aqui, et serva, et nuptias parant. In Sky intrant coccus et tibicina, de maenetus coccum et tibicinam videt. O servo e a serva, servus et serva, entram, intrant, na casa, inaidis. Inaidis intrant, servus et serva. Então vejam que a ordem das palavras em latim é mais livre que a ordem das palavras em grego, em português. Ou seja, a, a ordem das palavras em latim não determina a função sintática, mas determina diferenças estilísticas. O que determina a função sintática é o caso. Então, eu sei que servo e serva são sujeito, não tanto porque eles estão em uma determinada posição na oração, mas porque eles estão no nominativo. E preparam et parant as núpcias. Núptias. Veja que eu traduzi não preparam núpcias, mas as núpcias, porque eu sei de que núpcias eu estou falando. E o latim não tem artigo.
Então, como eu já sei que núpcias são, eu posso utilizar o artigo em português, né? Em cena ou no palco, in scenam, entrant, um cozinheiro e uma flautista. Cocos et tibicina. Vejam que agora eu não estou usando o artigo definido, mas indefinido. Por quê? Porque eles estão aparecendo pela primeira vez. Então, eu não posso falar do cozinheiro como se eu já conhecesse de que cozinheiro eu estou falando. Então, entra um cozinheiro. Depois, eu posso fazer referência a esses elementos que já entraram com o artigo definido, que é o que nós temos aqui. Demainetus cocum et tibicinam videt. Demenetu videt o cozinheiro e a flautista. Por que que eu estou traduzindo com o artigo definido? Porque eu já sei de quem eu estou falando, porque eu apresentei esses elementos aqui em cima. Então, o artigo definido depende de que seja definido, né, seja bem delimitado, aquilo que o artigo está acompanhando. Quando o cozinheiro e a flautista entram, eu tenho que traduzir como um cozinheiro e uma flautista. Uma vez que ele já está definido quem são, eu posso me referir a eles utilizando o artigo definido, né? Essa é uma diferença básica do uso do artigo definido em português. Ok? Um, e agora nós encontramos aqui as desinências NT, que é sempre uma marca da terceira pessoa do plural. E aqui nós temos um novo verbo que não termina, que não tem o tema terminado em A, mas em E. Então, vejam que a gente tinha, por exemplo, clamat. E agora temos we that, né? Mas o T sempre me indica a terceira pessoa do singular. Demainetus está no nominativo, porque é o sujeito desse verbo. Quoquum e tibicinam estão no acusativo, porque são o objeto direto desse verbo. Nominativo, sujeito. Acusativo, objeto direto. O acusativo pode fazer outras coisas também, né? Mas se é objeto direto, tem que ir para o acusativo. Vamos agora para o último trecho de hoje. Demainetus heus vos qui estis ego enim vos non cognovi. Aqui, normalmente, a gente cognovi, normalmente G mais N tem o som que em português nós temos para NH, é um dígrafo. Cognovi. Cocos et tibicina. Cocos et tibicina sumus. Menetu. Cur non inaidis meas intratis et nuptias paratis. Cocus et tibicina inaidis demaineti intrant. Demenetu. Ei vós, réus vos, quem sois? Qui estis? Eu não os conheço. Ego enim vos non cognovi. Vejam que o enim aqui também não foi traduzido. Ele tem mais ou menos a mesma função que o nam tem na passagem que a gente discutiu sobre o uso do nam para justificar uma pergunta. E aqui, o que o enim está fazendo é basicamente a mesma coisa. Ele está funcionando exatamente da mesma forma que o nam. Então, não tem muita diferença entre enim e nam. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Há sutilezas envolvidas. Estou dizendo que o enim, nesse caso, poderia ser trocado por um nam sem nenhum problema. E ambos funcionam como, no grego, para aqueles que fazem grego, o gar. Então, por isso que eu não traduzi, porque em português a gente não precisa
dessa. é, a gente não precisa desse recurso, porque polui o texto, né? Pois eu não os conheço, poderia dizer. Ou simplesmente, quem sois vós? Eu não os conheço. A relação de explicação de por que eu estou perguntando é clara em português. Eu não preciso de uma partícula para me dizer isso. Ok? Cozinheiro e a flautista respondem: somos o cozinheiro e a flautista. Eles são bem delimitados, então por isso que eu uso o artigo. Quoquus et tibicina sumus. Somos o cozinheiro e a flautista. Ah, viemos para as núpcias da tua filha. Aqui faltou um pedacinho em latim, né? Que seria ah, ad nuptias, ad nuptias, ah, filiae tuae, filiae tuae, venimus. E aqui aparece pela primeira vez essa terminação mus, que é o equivalente ao mos em português, que é a primeira pessoa do plural, né? Ad nuptias, para as núpcias da tua filha, filiae tuae, venimus, né? Filiae tuae está no genitivo, porque filha, né, serve, é o que possui, é o dono, a dona das núpcias, né? Então viemos para as núpcias da tua filha. Deméneto diz então: por que, cur, não entrais, non intratis, na minha casa, inaidis meas, e preparais, et paratis, as núpcias, nuptias. Um, o cozinheiro e a flautista entram na casa de Deméneto. Opus et tibicina, inaidis, demaineti, intrant. Demaineti aqui está no genitivo porque é a casa de Demêneto. Ok? Eu acredito que não haja grandes questões aqui que já não tenham sido, que já não tenham sido tratadas. Vejam que esse verbo paro, vocês encontram paratis aqui, está presente em português, né? Em preparo. Preparo. Ele tem o sentido de preparar, né? Que o pre do preparo é um pouco ocioso, né? Porque é evidente que se você está preparando algo, você está preparando, né? É engraçado isso. Mas paro tem o sentido de e está presente em preparo em português. Então é basicamente esse verbo aqui, o verbo paro.